Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vamos começar a nossa tão esperada noite, nossa comemoração, nossa celebração, na verdade, né? Comemoração exige interpretações. Então, a gente vai começar passando o vídeo e depois a gente passa para todos os convidados também se apresentarem. A gente queria compartilhar com vocês o que a gente preparou com muito carinho aqui do INSPE. O mês do orgulho LGBT é o mês LGBT Pride, basicamente. Em junho se comemora a resistência, a coragem de uma minoria totalmente esquecida pela sociedade. É muito mais do que o orgulho. No mês de junho a gente está celebrando nossas vitórias, nossas conquistas, a gente está celebrando a nossa existência. No mês de junho a gente celebra a diversidade, a liberdade. Não é necessariamente um mês de celebração, já houve muitas conquistas e teve muita gente que lutou e que se esforçou muito e a gente pode aproveitar os frutos hoje. É uma data extremamente importante para a gente mostrar nossa resistência, mostrar nossa luta. Para lembrar algumas coisas que aconteceram, para que não volte a acontecer. E além de lembrar as pessoas que não é essencial, é obrigatório ter o respeito pelo ser humano. Independente de gênero, independente de orientação sexual, a gente está falando de ser humano. A gente não pode esquecer isso nunca. não é uma data comemorativa, né? Mas é um momento da gente se orgulhar de nós mesmos, de quem somos, de quem podemos ser e contar e mostrar para as pessoas que a gente só quer ser quem a gente é, viver do jeito que a gente quer e ser livre para amar quem a gente quiser. Que para muitos às vezes pode parecer pouco, mas passamos por muitas questões, a questão da aceitação, a questão de como ser visto, a questão de como você é julgado. Acho que no futuro, pensar no futuro é pensar em mim também, assim. A gente poder ser quem a gente é. E é isso que eu espero também das pessoas e da sociedade no futuro. De buscar uma sociedade onde as pessoas possam ser quem elas são. Mais do que o orgulho gay, mais do que o LGBTQIAP+, é celebrar a diversidade. Não é só nesse mês do colorido, mas que nos próximos meses também a gente consiga ter esse mesmo olhar, assim, de igualdade. Igualdade, equidade, inclusão. É uma luta diária, só quem vive isso sabe o quão difícil é. Eu hoje sou um dos coordenadores de alunos da Equidade e Inclusão. Também fui um dos primeiros líderes do Pilar LGBTQIA+, isso, né, no ano passado. Sou aluno INSPE, do MBA Executivo. Comecei a minha jornada, na verdade, fazendo uma série de cursos de curta duração, com foco em empreendedorismo. Saí da carreira executiva, abri minha startup, então, 26 anos já que desenvolvimento de tecnologia, de internet das coisas, mas nunca deixei o INSPE. Surgiu a oportunidade de participar do fiquei muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui com vocês, hoje compartilhando um pouco mais. Mais alto? Tá bom, porque o microfone fica aqui. Para estar compartilhando com vocês um pouco mais de toda a experiência, né, de toda a vivência, tanto fora quanto dentro do INSPE, e para proporcionar esses momentos que a gente possa compartilhar com todos os convidados, que vão se apresentar em breve, todos esses momentos aqui com vocês. Vou me autodescrever, porque a gente está fazendo isso também. Eu sou branco, gay, cis, cheio de tatuagens nos braços, uso óculos, tenho uma barba agora um pouco quase grisalha já, mais baixinha. A gente está numa das salas de aula do INSPE, gravando essa apresentação, esse evento para vocês.
Temos uma série de convidados, vou passar para cada um deles se apresentar, para estar aqui nesse dia e discutir um pouco dentro do Comitê Alumni, Diversidade, Equidade e Inclusão do Pilar LGBT, os contextos de família, sociedade e mercado de trabalho. A gente tem desenvolvido alguns assuntos, alguns podcasts, e é o que a gente vai buscar tratar isso hoje. É uma roda de conversa, ou seja, a gente tem os nossos convidados, a gente vai direcionar perguntas, vocês podem direcionar perguntas e podem se posicionar também em relação aos assuntos, estão todos convidados. Mas vou passar para os nossos convidados se apresentarem. Vamos na sequência, pode começar, Diego. Meu nome é Diego Oliveira, sou secretário da Associação da Parada. Minha descrição são homem negro, gay, cabelo black, barba também um pouquinho encerrada. Eu estou usando um casaco vermelho e uma roupa nigeriana que eu trouxe da Nigéria, onde eu estive nos últimos meses. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Raul Vale. Eu sou da Venezuela, por isso está aqui meio esquisito. Sou formado em engenharia elétrica, mas trabalho com nada a ver que com pesquisa. Sou consultor da Great Place to Work. Cuido também da parte de diversidade, tanto interna como externa. E me autodescrevendo. Sou homem cis, gay também. Cabelo preto, não me considero nem branco nem pardo, sou outro. Estou com uma jaqueta azul marinho e uma camisa, sei lá, cinza com algumas letras brancas. Sou eu. Vai ter uma música de fundo para quebrar o gelo. Eu sou o Kleber, sou homem, eu queria escrever, sou homem gay, cis, tô com uma barba por fazer, de pele branca, cabelo curto, algumas entradas, que a gente tenta disfarçar, e tô vestindo um blazer com uma blusa cinza por baixo. Sou formado em administração, trabalho no Nubank atualmente. Eu sou Isabelle, eu sou aluna do INSPER, eu estou no 5º semestre de Engenharia Mecatrônica. E eu vim representar o Homes Pride, que é o coletivo LGBTQIA+. E descrição, eu sou uma mulher cis, de cabelo curto, cacheado, castanho. Eu sou branca e eu estou vestindo uma blusa vinho e uma jaqueta preta. Boa noite, eu sou o Fábio Tomil Sato. Descrevendo, eu sou um homem cis, limpo brasileiro, gay. Estou usando um casaco bege e uma camiseta preta. Estou usando óculos também. Sou alumnos de economia, me formei em 2012 aqui no INSPER. Hoje eu também sou colaborador no INSPER, a equipe de relacionamento institucional. Não vai pro lado. Participo também do Comitê Alumni de Diversidade, Equidade e Inclusão e sou co-líder da frente LGBTQIA+, da comissão DEI do INSPER também. Gente, eu sou bissexual, eu esqueci de falar. Esqueci de falar esse detalhe. Isso é importante, não é um detalhe. Então, Pessoal, obrigado. Nós vamos começar já com os questionamentos. Como eu falei, a gente separou aqui uma discussão focada nos contextos de família, mercado de trabalho e sociedade. A gente se organizou aqui mais ou menos para levar essa discussão, direcionar, mas como eu falei, está todo mundo aberto aí para falar sobre o assunto. Vamos começar no pilar de família. Isso foi uma construção de vários braços, várias mãos. Todos os comitês participaram, deram algumas sugestões de quais os assuntos abordar.
A gente buscou também, dos podcasts que a gente gravou, coincidentemente, né, a gente gravou com o Raul, gravou com o Diego, gravou com o Kleber também, o César, que deve estar chegando, o César ficou no trânsito. Mas vamos começar pelo pilar de família. Um dos questionamentos que passaram para a gente sobre a discussão do conceito de família em si, né? Uma família ortodoxa, extremamente preconceituosa, e a gente gostaria de entender um pouco, né, como que vocês enxergam isso, né, e como vocês enxergam a formação de família hoje nesse novo formato que a gente busca hoje normalizar, na verdade, né? Vou perguntar para o Fábio, que participou do podcast de família, para começar falando para a gente a percepção dele em relação a isso, e aí a gente vai levando para todo mundo discutir um pouquinho. Bom, acho que no Brasil a gente tem uma criação na sociedade do que é a família, assim, né? Parece que está posto para a gente como deve ser a família. Eu confesso que por muito tempo eu tinha essa expectativa, inclusive. Inclusive, eu acho que para mim foi muito difícil assumir, assim, uma das maiores dificuldades era o paradigma da família. E hoje eu faço pergunta, né? Mas o que é a família para você? Para mim, a família vai muito além do sangue ou do relacionamento sexual, mas também é um relacionamento de amizade, são as minhas amizades, são os pets, às vezes. Então, são as escolhas que a gente vai fazendo de pessoas no dia a dia. Então, para mim, eu vejo que foi uma transição de pensar que a família seria a família doriana. Eu faço mais. Mas a família de caixa de cereal. E para um contexto hoje onde eu consigo pertencer, eu consigo respeitar também outros tipos de família. E não só a mim, comigo, mas para outras pessoas. Eu vejo bastante essa questão da família. Apesar disso, a minha família sempre me apoiou. E queria até compartilhar quando eu contei para os meus pais que na época eu achava que era gay, que eu não conseguia não falar a frase sem colocar o achava no meio, mas no dia seguinte eles viraram para mim e perguntaram e disseram, na verdade, né, se alguém falasse alguma coisa ou reagisse mal, eles iriam se afastar das pessoas. E de lá até hoje, assim, quando eu sempre penso disso, acho que o meu pedido para eles foi não se afaste das pessoas. Em vez de se afastar das pessoas, vamos educar as pessoas. Então, mostra que está tudo bem, mostra que realmente nada mudou. E eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. 2 anos de diferença e 2 meninas que tem 10 a 13 anos de diferença. Tem 33 anos. Aí em casa, 3 são homossexuais, né? A mais novinha, ela veio e ela tinha esse conflito, né? Porque a gente já levava os namorados em casa, já tinha toda esse convívio natural, e ela sentia esse conflito por ser diferente, etc. Então é um pouco contraditório, porque ela que chorava porque era diferente. Assim, agora falando de mim, pessoalmente, sendo o filho mais velho, acho que tem algo que pega um pouco, e que eu me questionava um pouco, que era um pouco a questão de dar netos para os meus pais. Enfim, hoje a gente sabe que essa questão de a família é muito mais do que a questão do sangue, né? Seria possível através de uma adoção, etc. Mas era algo que, de fato, me incomodava, né? Aí veio todos os irmãos do gays, aí ficava mais preocupado aí. Mas acho que é uma barreira que a gente acabou superando com o tempo, assim. Eu entendo que parte da dificuldade em sair do armário está muito associado a mais como eu via, né, ou como eu me julgava, do que de fato a minha família. Porque a partir do momento que
enfim, comecei a trazer meu namorado, meu irmão, inclusive, assumiu primeiro que eu. Aí no dia até... Minha mãe falou, você também, né? Porque fazia teatro, dança de salão, etc. E não, mãe, não, eu não. Peguei ainda. Devo essa pro meu irmão, que ele foi a pessoa que abriu as portas lá em casa, e que, puta, qualquer palavra torta que traziam dentro de casa, ele já ia com 2 pés no peito. Eu já não, já ficava quieto. E acho que ele foi muito, eu agradeço muito a ele, foi responsável por abrir esse diálogo e fazer com que todo mundo engolisse, se tivesse que engolir, tios, etc. Mas que tornasse essa convivência natural, né, lá dentro de casa. Acho que é isso, assim, resumindo. Se tiver perguntas específicas, fiquem à vontade. Eu queria escutar um pouquinho da Isabelle também. E quando a gente começou assim, toda essa conexão com o Sprite, a gente percebeu que existe uma diferença entre as gerações, né? Que hoje parece que é mais aberto. Inclusive, às vezes a gente ia discutir com o Sprite alguns temas e eles falavam, nossa, mas isso é tão antiquado. Eu falo, cara, mas isso fez parte da minha história, pode ser antiquado, talvez agora, né? Mas conta um pouquinho da experiência. Como que é isso hoje, na verdade? Mas da minha família, assim? Isso, Então, sobre ou isso... em geral. Então, uma coisa que é muito engraçado perceber essa mudança de geração, assim, eu acho que muito das pautas que a gente discute entre a gente, eu percebo que acaba tendo uma diferença, assim, que o Gabriel está falando. Por exemplo, a gente fez um vídeo, né, falando a gente teve essa ideia, não sei se foi muito pra frente ainda, mas de falar o que cada letra significa, essas coisas. Mas e aí, a gente estava falando sobre como tem outras coisas que às vezes são importantes para a gente falar também, assim, que a nossa geração acaba trazendo pauta. Então, muitas comunidades dentro da comunidade LGBT que acabam sendo meio deixadas de lado, então, pessoas não binárias, então, intersecção com deficiência, pessoas negras, enfim. Então, eu acho que tem um pouco isso, tipo, tem um pouco mais de abertura da nossa geração de discutir as coisas. Até, por exemplo, pessoas assexuais, né, que a gente está falando de diferentes tipos de família, por exemplo. E eu acho que uma coisa que vem muito atrelado quando a gente fala disso é tipo de relacionamentos diferentes. E eu acho que um tipo de relacionamento que está crescendo um pouco relacionamentos não monogâmicos, e também para pessoas assexuais, por exemplo, o que eles chamam de relacionamento queer platônico, né? Que, para quem não sabe, é quando não necessariamente você tem uma relação sexual e às vezes nem amorosa, assim, é mais uma afetuosa, mas é uma relação séria e muitas pessoas constroem famílias em volta disso. Então, são temas diferentes que eu acho que são muito tratados. Mas sobre a minha experiência particular, eu sou a irmã mais nova, né? Eu tenho 2 meio-irmãos, eles são 8 anos mais velhos que eu. Os 2 são gêmeos, eles são heterossexuais, assim, bem estereótipo de, pegador, hétero top. Um deles é todo, romântico, então ele sempre tá casado, está sempre namorando alguma menina. E o outro é todo, pegador, tá sempre com vidas diferentes. E aí, as primeiras pessoas da minha família que eu acabei contando foram esse meu irmão pegador, então ele já começava a mostrar fotos de menina, eu falava, nossa, que bonita! E aí a gente teve essa relação, assim, então foi muito legal, ele me aceitou bem, mas eu percebi um pouco até de uma visão meio, não de ele me sexualizar, isso nunca aconteceu ainda bem, porque é meu irmão, mas de sexualizar o fato de 2 mulheres terem alguma relação. Eu percebia que ele tinha um pouco esse tipo de pensamento, assim. Então, fui tentando mudar isso nele. A segunda pessoa que eu saí do armário, na verdade, antes do meu outro irmão, foi meu pai. A gente estava no meio da manifestação contra o Bolsonaro. E aí eu falei, pai, aquela bandeira ali, sabe, aquela bandeira LGBT, você compraria para mim? Ele, claro, filha. E a gente, foi um momento bonito, assim, a gente se abraçou, né? Foi bonitinho, eu quase chorei. Então, meu pai, assim, ele tem muito pensamento de, isso não muda nada,
mas chega até num ponto de ele prefere não falar sobre, assim. Tipo, ele não se importa que eu comente, mas ele não é um assunto que ele gosta de discutir, assim. Então, ele fala, cada um faz o que quiser, cada um tem a sua vida, enfim. E a minha mãe foi mais complicado. Na verdade, eu falei que meu pai foi a segunda pessoa, mas a segunda foi minha mãe, isso aqui foi sem querer, porque a gente estava conversando sobre uma amiga minha, que é bissexual, e aí ela foi falando umas coisas, não, porque... eu nem lembro do jeito que ela fala, mas, ai, não, você não acha que é modinha, que não sei o quê? E aí eu fui defender a minha amiga, né? Só que eu tava um pouco... Pesada demais. Né? Pesada demais, exatamente. Muito... Eu acabei ficando um pouco mais estressada do que... Né? E aí ela virou para mim e falou, por acaso você já teve interesse em meninas? Eu falei, sim. Aí ela ficou em choque, falou um monte de besteira. Isso foi em 2019. Nossa, então, assim, foi péssimo. Mas com o tempo, assim, eu fui conversando com ela, eu fui mostrando principalmente muita coisa da mídia, né, LGBT. Eu percebi que algumas séries que ela via, assim, tinham personagens LGBT que foram fazendo ela até abrir um pouco a cabeça. Eu acho isso muito legal. E aí, hoje em dia, ela é tranquila, assim, ela não é, nossa, amo falar sobre o assunto, mas ela até já presenciou a situação de outras pessoas da minha família sendo meio homofóbicas, assim, e aí acho que ela ficou um pouco mais com empatia mesmo. Então, hoje, assim, eu falei que eu vim aqui, ela falou, legal, bom evento, filha. Obrigada. Então, assim, melhora com o tempo, mas é muito isso de ir conversando, Exato, de... melhora com o tempo. Importante, sabe? Uhum. Passou o link para ela assistir. Não. Imagina ela ouvir falando isso dela. Quem mais? Eu gostaria só de falar, há uma frase que fala que parente nós não escolhemos e família nós escolhemos ao longo da vida. E as famílias, ao meu ver, elas sempre existiram, essas configurações de famílias, mas não eram respeitadas, não eram reconhecidas. O cristianismo mesmo, que tem essa ideia do, não falando o nome de uma marca, mas da propaganda de cereal, na Bíblia mesmo você encontra configurações de família muito atuais. Então, de apenas uma mulher com filho, de um homem cuidando das filhas, enfim, do poliamor. Então, sempre existiu as configurações de família e as formas como a gente se relaciona também. Assim como vocês aqui, eu passei por a minha geração, né, porque eu falo, a geração atualmente já nasce assumida, né? Já nasce... Exatamente. A gente tem um processo doloroso de se aceitar para poder assumir para os outros. E eu lembro que a minha mãe, ela teve a situação igual da sua mãe também, enfim, depois continuamente vão aprendendo. Essa coisa também de querer defender os filhos, de vamos nos afastar, também teve. E que eu acho que demonstra o amor de diferentes formas. Então, muitas das vezes que a gente passa contra LGBTs, é violência, mas muitas das outras vezes também é a forma que os nossos pais nos amam. E essa forma de amor, eles mesmos não entendem, eles querem proteger a gente. Então, o que a minha mãe tinha na época era medo que eu sofresse algum tipo de violência na rua. Esse era o medo dela. Ela passa no contato da polícia. Exato. Então, ela não queria que eu me assumisse enquanto gay por conta disso. O medo de eu morrer. Acabou que eu virei drag queen depois. Acho massa. Mas foi um processo de 4 anos. Então, hoje, por exemplo, que eu estava dando essas palestras, então ela tem o maior orgulho de mandar para as amigas. Ah, meu filho está no jornal. Olha, você quer que Mas é uma construção muito complicada ainda, mesmo nas gerações atuais, as famílias entenderem a gente se colocar no lugar deles e eles se colocar no nosso lugar. Então, hoje, eu vejo assim, essa questão de família muito importante. Como eu disse, a família a gente escolhe, a gente não escolhe. E um exemplo que a gente tem de configurações de família são os LGBTs, que são expulsos de casa por suas famílias biológicas e formam famílias. Então, a gente tem aí o exemplo dos Estados Unidos mais forte das casas, né, que vão abraçando os LGBTs e formam famílias. Eu tive agora essa experiência de intercâmbio e eu fiz uma família em Abuja. Então, assim, nunca me senti sozinho nenhum dia. E não era ninguém de sangue, quanto mais o mesmo idioma ou cultura. Foram pessoas pela questão do afeto que foram se ligando. Então, família é muito importante para a gente. Mas ainda tem esses conflitos, essas coisas que, independente se você tem 38 anos ou se você tem 20, vamos viver em algum momento, né? Independente da nossa letrinha ali, todos nós temos esses conflitos,
esses momentos de discussão que são realmente bem sensíveis para nós. Não, eu acho que esses momentos de discussão são super importantes, porque os nossos pais deram para a gente que eles conheciam o certo, né? E com todas essas discussões que a gente está tendo ao longo do tempo e agora, né? A gente vê que as famílias de hoje em dia já têm outras conversas, começam a dar para essas crianças, esses filhos, porque agora eles conhecem, né? Então, não é passando pano para os pais, né? Gerações, mas eles te deram aquele amor que eles conheciam como amor, né? Você tem que estar dentro desse círculo, porque se você sai fora, não aceito, vai ter questão de violência, né? Eu acho que por isso é tão importante a gente, em todos esses temas, essas discussões que a gente está tendo hoje, eles acabem reverberando e acabem furando as nossas bolhas. Querendo ou não, a gente está dentro de uma bolha agora que a gente não sabe quem envolvia, nós esperamos que seja repassado para muita gente, né? Mas isso é super importante. Vai ter pais que vai ser mais fácil de aceitar ou não. A minha mãe já passaram 11 anos. Boa noite, pessoal. Meu nome é César, desculpa o atraso. E a voz não é Covid nem nada, é o frio aqui que acaba baiano, no frio fica com a voz assim bem pouca. Mas eu achei legal, assim, a gente fala um pouco da minha experiência, é que a Isabela trouxe um tema que realmente eu sinto, eu também sou de geração Y, tá? Então, sou da minha época, igual vocês. E o que eu percebo hoje de diferença é que na nossa época, como não existia identidade de gênero, era basicamente gay e hétero, então era grande discussão do se assumir, do ter medo, e boa parte era realmente, como vocês falaram, a ignorância dos nossos pais. Então, inclusive até hoje, a gente também tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes não é uma questão só do preconceito, às vezes é a ignorância, que cabe a gente dar uma explicada, e aí também dar um voto de confiança, às vezes, que, poxa, é apenas o desconhecimento, e como o Raul falou, a bolha que ele vive, ele desconhece. E é muito legal ver isso, porque hoje eu vejo o pessoal mais novo, eu vejo, como você falou aqui, o pessoal já nasce assumido, é muito legal. Hoje a pauta é o que é que existe hoje, né? Que letra é que existe? E teve uma frase que a Débora trouxe para a gente, uma palestra, que eu achei muito legal, que eu uso meio como um mantra, para todo mundo que adora falar, sopinha de letrinhas, mas por que tanta letra? E ela falou assim, a Débora Gap, ela fala, não foi a Débora, foi a Rita Von Hunt que acabou falando isso numa fala, desculpa. Ela fala assim, a identidade de gênero e a sexualidade, eles são ciências, então é um estudo. A sociologia, a psicologia, qualquer ciência que seja, ela não pergunta para você. A astrologia não vira, olha, Plutão deixou de ser planeta, o que você acha sobre isso? Não, Plutão deixou de ser um planeta e ponto. Quer você goste, quer você não goste, Plutão deixou de ser um planeta. Então, a letrinha é a mesma coisa. Então, queer, assexuado, trans, não importa se você gosta ou se não gosta. É uma ciência. Então, apenas aceite. Se não quer, fica caladinho, mas aceita. Então, é legal para poder a pessoa falar, não, realmente, então não tenho o que falar, não tenho que achar que é ruim. E aí, então, fechando aqui para falar um pouco da minha experiência, eu fui muito afelizado, porque sim, eu venho de uma família, apesar de ser bem louca, bem festeira, carnavalesca mesmo, tudo bem doido, mas até então bem tradicional. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que claro que hoje você sempre lembra algumas coisas, fala, isso aqui arremetia, isso aqui pensava nisso, mas eu só fui realmente me questionar aos 21, depois que eu voltei do intercâmbio, e que eu fui besta, não aproveitei o intercâmbio, que eu tinha aproveitado, mas não aproveitei, então, como menina, namorava um menino e tal, e eu comecei a me questionar e minha mãe pediu para colocar um psicólogo para poder me entender, porque isso tinha aquela velha dúvida, o que eu sou? Né? Eu sou bi, eu ficava com mulher, eu tinha tesão em mulher, mas o que é isso? E aí eu comecei entendendo no começo, achando que era bi. Hoje eu percebo que acho que era mais uma questão de medo mesmo, de ser gay, né? Assim, você externar até você falar, eu sou gay, pesava muito na época. E eu tive muita felicidade, porque eu tinha meus amigos, e irmãos, eu contei para eles, e todos eles me abraçaram, minha mãe me disse que eles eram héteros, assim, se via de cueca, a gente brincava, tomava banho. Falava, gente, eu não quero vocês achando que eu tô com tesão em vocês. Então, pelo amor de Deus, vocês são meus irmãos, eu quero nada com vocês. E foi muito lindo,
eu contei para eles, na sequência que eu contei para minha família, e quem mais me marcou foi meu padrasto. Eu achei bonitinho que ele fez assim, ele fez: filho, eu continuo te amando, continuo me orgulhando, você é o meu filho, só dá um tempo. Aí você fala: meu tio, só o jeito de falar, tá? Só dá um tempo para o seu tio digerir. Mas nada muda o meu amor e o meu orgulho que tenho por você. Bom, isso é tão bonito porque é a verdade. E uma coisa que eu descobri, eu falo muito para as pessoas mais novas, que têm dificuldade, digo assim: a gente como gay, como lésbico, como que seja muito diferente, né, vamos dizer assim, não querendo diminuir, a gente também tem dificuldade de admitir. A gente também passa de: poxa, eu não sei se eu sou isso, eu não sei se eu aceito. E a gente só consegue aceitar mais que a gente começa a viver nessa bolha que a gente está, começa a ser algo normal. Então não dá para a gente esperar que nossos pais simplesmente engulam, que a gente chegue de mão dada com a pessoa do mesmo sexo, ou que a gente começa a beijar o outro. Então dá um pouquinho dessa paciência, mas ao mesmo tempo que também não é assim, passa a mão na cabeça, vai mostrando naturalidade, vai abraçando, vai mostrando que é um amor, é uma família. Então foi bem legal que, assim, inconscientemente vai acabei fazendo ao ponto que minha família hoje traz normalmente, marido e tudo mais, e é muito, assim, eu estou muito felizado porque eu sei que não foi uma realidade comum nesta época. Eu fico muito feliz e por isso eu gosto de fazer parte de qualquer mesa de conversa. Eu adoro ser aquele militante mesmo, mas assim, bem inteligente, porque eu sempre brinco assim: gente, você tem que trabalhar com empatia. Eu sei que a dor às vezes é necessária, porque o tradicional ele não aceita assim na boa, então às vezes acaba que o radicalismo ele acaba vencendo, o que não é uma regra, o que não quer dizer que tem que ser sempre. Mas quando você traz a empatia, você sabe falar com o outro, você ganha todo mundo. E acho que é isso que a gente, não é nossa obrigação, mas se a gente puder, estuda, aprende a falar, aprende a passar, porque você ganha muito mais, a gente acaba ensinando muito mais, e aliado tem muito mais peso do que nós, infelizmente, porque eles acabam sendo reconhecidos ali entre eles, e aí é mais ouvido. Isso é fato, você pode perceber. Então, cada um faz a sua parte, eu faço a minha, e sigo na luta. Acho que, só complementando, né? A gente vive no momento em que as pessoas têm mais voz. Né? Existe internet, então o indivíduo deixou de ser representado pela TV Globo, que mostra lá, né, encaixado num padrão. Acho que essa voz que o indivíduo tem facilita um pouco o entendimento individual de cada um quanto a si mesmo e a possibilidade dele se reconhecer como normal, enfim, dentro de uma sociedade. Então, de fato, hoje acho que é mais possível você ampliar através da conversa esse tipo de abertura ou de diálogo do que antes, né? De fato, não tinha isso. Então, o confronto era importante. Era importante alguém ir lá tacar uma pedra no policial para que as coisas acontecessem. Essa exposição, tanto aconteceu que a gente está aqui agora podendo discutir isso livremente. Então, é mais para dizer que às vezes o confronto é necessário. Né? Algumas vozes não vão ser ouvidas se não houver confronto. Mas, sem dúvida, a gente está numa realidade diferente do que há 20 anos atrás. O assunto está muito mais em pauta agora. Mas tem que ter um pouco mais de abertura para a discussão. É interessante essa questão de família, porque é uma família muito conservadora e tradicional. Todo um processo de aceitação pessoal e da minha família. Mas eu fui casado há 10 anos, né? E as primeiras vezes que eu levei meu marido para casa, da minha mãe, que mora em Goiânia, na verdade, eu levei para casa, a gente ficou no hotel. Nas 2 primeiras viagens, assim, a gente ficou no hotel. Aí começaram a ficar um pouco mais próximos e tudo mais, e no final, minha mãe já dava suíte da casa dela para a gente ficava lá, tranquilamente. Mas é todo um processo também, né? É o que o Diego falou, né? Todo um processo de aceitação e tem que ir também, às vezes, aos poucos, né? E eu, desde que eu nasci, eu sabia que eu era gay, mas eu fui tolhido disso até ter coragem de me assumir aos 30 anos, né? Aos 30 anos que eu fui chegar para minha família, conversar com eles, me assumir e tudo mais. Teve todo um processo intermediário aí para conseguir romper essas barreiras, e depois que eu rompi, que eu percebi que era muito mais comigo do que com eles.
É lógico que tudo que eu fui absorvendo durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, que me fez tomar as decisões que eu tomei. E depois que eu percebi que depois que essa barreira se rompeu, foi mais fácil. Enfim. Bom, só para... Eu também acho que tem formas e formas, né, de você... Que a gente também que não sair do armário. Tipo, que nem eu nunca falei para minha mãe, tipo, sou gay. Aí cheguei, que nem meu namorado no trabalho, fiz uma reunião, chamou todo mundo e falou, sou gay. Meu irmão já tinha assumido, aí eu comecei a levar meu namorado, meu atual namorado no momento, para meu amigo, enfim, mãe, meu amigo tá aqui, pô, uma cama aí e tal. Ela acordava a cama intacta. Então foi um processo natural, até que teve um momento que ela perguntou, né? Tipo, vocês estão namorando? Falei, então, mas arruma a cama toda hora. Então, uma pessoa que a pessoa não perguntou. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Haroldo, pode falar. Legal, prazer. Vou só trazer um ponto que vocês estavam falando, eu achei interessante para trazer para reflexão. Eu acho que a gente está falando de, basicamente, 52 anos, né, que teve a primeira parada gay, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a 26ª parada, com uma temática muito forte, né, principalmente sobre como votar e tal. E quando eu olho toda a gente falando do letramento, me vem muito a letra R de resistência, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que carregar e não desistir nunca dessa questão da resistência que começou lá atrás para a gente quebrar exatamente esse modelo familiar que é constituído, não é de hoje, né? De outras e outras gerações. Então, acho que é uma jornada, como vocês estavam falando, que acho que a gente tem que constituir, que a gente tem que manter e lutar. Só que, às vezes, eu também vejo que, para determinados letramentos, por exemplo, quando a gente fala do transgênero, há uma dificuldade maior, né, para a aceitação do que é normal para a família. Então, as famílias, para quando você olha uma pessoa com orientação sexual, por exemplo, igual eu sou um homem cis gay, então é um pouco mais fácil para as pessoas e para a sociedade e para essa geração, principalmente que está chegando, e para a internet ajudando a aceitar essa questão da normalidade da família gay, né, da família gay não, da família, né, diferenciada, né, do que era dos padrões tradicionais. Mas quando você está dentro do cis gay, do bi, quando você vai para o transgênero, já é um pouco mais difícil. Eu acho que existe uma resistência, existe um preconceito muito forte, até dos próprios gays, às vezes, né, das próprias lésbicas em relação aos transgêneros, aos travestis, aos transexuais. E quando você olha isso, os números também assustam, porque você olha que uma expectativa de vida de trans é de 35 anos, quando uma pessoa normal, né, vamos dizer entre aspas, é de 75 anos. Oi? Se for negra, 27 anos. Pior ainda, né, 27 anos. Sim, aqui no Brasil. Pois é. Então, assim, isso assusta os pais, né, que se falar assim, eu quero ter um filho hétero ou um filho trans, né, não vai falar, não vai ter essa opção, né? Vai, obviamente, querer que a melhor expectativa, que ele não passe todos os enfrentamentos, as barreiras. E aí me pergunta para vocês, assim, como é que vocês veem essa realidade dessa questão desses outros letramentos que são mais complexos, né, para a sociedade de entender, de aceitar como trans, para essa constituição de família aqui no Brasil e no mundo? Até um pouco, esqueci esse desafio, porque a Isa compartilhou. A gente sabe que é muito, muito, muito difícil hoje para um trans ter um emprego normal, enfim, do que, sei lá, uma pessoa cis, que nem eu, que eventualmente pode até passar despercebido. Acho que essa questão, assim como talvez há 20 anos atrás não era simples para um gay conseguir um emprego, com o tempo, e com as discussões que já aparecem mais na geração dela do que na nossa, vão mudando essa concepção, mas entendo que ainda precisa de muita luta, né? E por isso tem a transempregos, tem algumas pessoas que fazem muito bem essa questão de tentar abrir portas, né, para esse público, mas inevitavelmente seria muito mais simples se a gente conseguisse, de alguma forma, via cotas,
que é sempre assim que funciona, né? Você dá a cota, você obriga a engolir que existe, depois isso torna natural. Infelizmente, será, assim, ao meu ver, seria algo que talvez pudesse acelerar. Porque quando você joga lá na empresa, LGBTQIA+, PA+, blá, 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 a empresa pode ter 60% se encaixando nesse quadril, mas você vai olhar lá, 99% é gay, cis, né? Então, misturar tudo, não ter espaço para subgrupos, né, dentro desse montante de divisão, acho que é algo relevante, precisa ser discutido. Eu particularmente acredito que, como estamos apresentando a Isa, a questão da mídia tem um impacto muito grande. Nós tivemos nos últimos anos filmes, novelas falando da questão da transexualidade, estão levando a pauta para dentro dos lares. E é realmente algo complicado de entender. Cada família tem o seu tempo. Se é complicado entender o seu filho, a sua filha enquanto lésbica, enquanto bissexual, enquanto gay, a questão transexual vai muito além disso. Você viu o personagem que é gay, ou o personagem tal ator que está fazendo um papel trans. Então, você começa a fomentar essas discussões que ajudam as famílias a entenderem e a aceitarem, né? Aceitarem e respeitarem, né? Que é algo que a gente sempre tem colocado muito. Não é mais tolerar. Ninguém quer ser tolerado, a gente quer ser respeitados, aceitos, como nós somos. Então, a questão da mídia tem um impacto muito grande nessa questão do segmento T, realmente das pessoas poderem falar mais, até porque nós, enquanto cisgêneros, muitas vezes nós não compreendemos. Um exemplo que nós temos bem popular é o TAMI, que até hoje as pessoas da comunidade chamam de ATAMI, porque não conseguem. Enfim, tem alguma coisa ali, precisa de terapia, gente. Então, para a gente, assim, essa questão de fomentar as conversas é sempre importante para a gente entender o outro e a outra. Camila, sou da universidade também. Vocês estão falando da questão trans. Eu tenho uma tia trans, mas ela se identificou trans quando isso ainda não era falado. E aí é aquela questão da ciência que você falou. Eu sei disso. Então, tanto que esses dias ela estava na minha casa e eu falei assim, tia, você sabe que você pode ter um RG com seu nome, que você escolheu, Beatriz? Ela, não, posso. E assim, é uma coisa assim que, teoricamente, todo cadastro que a gente faz na internet, você abre lá e está lá nome social e, eventualmente, ela não sabia nem do que se tratava. E essa história de família, sair do armário, quando ela me contou, ela chegou, eu tinha 9 anos, foi uma experiência muito legal. Ela disse, olha, agora eu vou começar a me vestir de mulher. E aí eu disse, mas eu te chamo de tio ou de tia? Aí lá, você pode me chamar do que você quiser. Mas é muito difícil você olhar para uma pessoa toda vestida de mulher e chamar ela de tio. Mas a minha mãe, ela não consegue. A minha mãe, quando vai se referir a ela, muitas vezes ela fala ele, igual a história do Tammy Gretchen. E aí ela fala assim, tudo bem ser gay, mas precisa se vestir de mulher? E aí a gente volta de novo na questão da ciência, que ela não entende, enfim. E é um processo. E a minha tia, bom, está há 20 anos vestida de mulher e a minha mãe ainda está processando que ela é trans, que é diferente e tudo mais, mas... Isso que você falou legal, vou falar 2 pontos. Primeiro, isso que você falou do tudo vestido de mulher. É engraçado, porque assim, a minha mãe é uma fofa, não sei se estiver vendo, desculpa. Ela é uma fofa. Mas aquela velha história, todos nós, quando começamos, também somos preconceituosos, fato. E muitos ainda somos, essa é aquela coisa consciente. E minha mãe, ela sempre tinha falar assim, ai, que bom que você é gay, ainda bem que você não é feminada, né? E no começo, eu era um dos que podia falar, não, por que ser gay e afeminado? E meu marido falava assim pra mim, ele falou, você entorte sua boca. Se esses gays afeminados que foram pra rua e apanharam e morreram pra você bonitinho, padrãozinho, héterozinho, tá aqui de mão dada comigo. Então você, sua vida depende deles, você tem que ficar deles, então você respeite. E foi legal porque por causa, né, assim, essa dura que ele me dava, que eu comecei também a letrar a minha família. Eu falava, mãe, olha só, não tem mulher que é machão,
tem mulher que é patricinha, não tem mulher que é perua, não tem mulher que você chama de puta, que você acha vulgar. Não tem tipo de mulher? Tem tipo de gay. Tem um gay mais machinho, tem um gay mais machinho, tem um gay mais... É igualzinho. Aí ela... E hoje ela fala assim, filho, eu sei, quando eu falo assim, às vezes eu brinco com ela, falo, mãe, eu sou linda de bonita. Ela, ai, não começa. Então, se eu brinco, pirraço, ela, eu sei, não briga comigo, eu sei, é o jeito, cada um tem o seu jeito, eu sei. Então, assim, é legal, então, assim, e só que a questão do trans, e aí eu já mudo um pouquinho, já é mais delicada, porque realmente um molde na cabeça que está pegando várias gerações. E por muito tempo, a trans era a travesti. E a travesti, infelizmente, a realidade dela é que ela é marginalizada, ela realmente é aquela que, né, sofre, se prostitui por uma questão até de falta de oportunidade, ela é expulsa de casa. Então, você está pegando o que essas pessoas mais antigas entendem de trans, elas associam ao travesti, né? E aí hoje é legal essa desconstrução, porque infelizmente sim, ainda é a realidade dos travestis, as travestis não têm tanta oportunidade, são poucas as trans que realmente têm aquela coisa de se ver como aquela mulher perfeita, poderosa, etc, etc. E aí hoje, entrando na discussão que você trouxe, é bem legal que dá o nó na cabeça para quem ainda não mergulhou muito no estudo, é que ser trans não quer dizer que você vai ter que ser igual a mulher. Você apenas se identifica com um gênero que não é o que você nasceu. Então, assim, por isso que você tem trans que não tira o pênis, porque ela não acha que aquilo ali, para ela, identifica ser o fato de ser uma mulher. Ou ela não necessariamente quer ser uma mulher, ela pode ser uma coisa no meio termo. E é isso que, às vezes, complica muito, principalmente quem não conhece, né? O pessoal que não entende. E aí é legal ter essas discussões, porque hoje é esse ponto. Né? Antes é assim, não, você é mulher. Não, pode ser uma coisa ali diferente, que não é. Pode ser uma bituinha, né? Então é legal, é bacana. Mas eu entendo que a pessoa trans, ela sofre mais, porque para ela mesma deve ser muito complicado. Eu não consigo dizer que eu sinto, mas eu consigo talvez imaginar a dor que deve ser você falar assim, gente, o que eu sou? Né? Então, acho que por isso que é mais complicado. Mas, assim, não, fora o trans, é muito aquilo que eu falei, é você letrar, é você brincar com a sua brinca. Como eu falei, tive a felicidade de poder, sei que nem todo mundo tem essa felicidade. O Raul falou que tem 11 anos que não fala com a mãe, então... Eu já fica comigo. Mas você... eu pensei que eu falava com ela. Mas, enfim... respeito. Mas respeita. Como meu pai, ele diz que respeita, mas na verdade ele me ama, sei disso, mas ele tolera. Né? Ele não quer saber, ele não quer ver, ele não quer ter meu marido, mas ele manda mensagem, tá bom dia, então assim, ele tem aquele amor, né? Tá bom, aquele bom dia. Mas entenda, assim, a gente também tem que entender que as pessoas às vezes dão aquilo que elas podem dar, a gente não pode cobrar o que ela não pode dar. Se ela não te faz mal, tá tudo bem. É o que importa. Sabe um ponto que eu achei bacana na sua fala? Quando a sua tia veio, né, e te contou essa história, eu também me lembrei de quando uma prima minha veio, né, e falou que também ia morar com sua mulher. E, como criança, assim como eu percebi na sua voz, que você não sentiu o preconceito, era mais uma questão de, te chamou assim, não... eu também não tive essa o que mais me perturbou no momento, puta, ela vai ficar longe de mim, né, eu gosto muito dela, né, então, é importante... Só para ressaltar que o preconceito ele é imposto na criança. A criança não nasce, ela nasce despida de qualquer tipo de preconceito. Então, quanto mais cedo esse tipo de informação chegar nessa galera, por isso sou a favor de letramento na escola, etc., que mais rápido a gente consegue acelerar a inclusão, né? Foi sensacional, a gente trocava roupa. Exatamente, a gente tinha o mesmo manequim, era ótimo. A primeira vez que eu cheguei em casa com o marido e tinha meus sobrinhos pequenininhos, né? Eles pegaram e perguntaram, e eles chamavam de tiozão e tiozinho. Eu era o tiozão e ele era o tiozinho. O tiozão e o tiozinho são namorados? São. Que legal! Eles se amam tanto, né? Os pequenininhos. Até que eu percebi que assim, algumas pessoas da família começaram a colocar na cabeça que não era certo eles namorarem, depois sentar, conversar, porque e as crianças sabem, né? Eles falam tudo, né?
Mas porque minha avó falou que não pode. Depois na cabeça dela. Olha que pode. Mas legal, eu vou... Deixa eu falar uma coisa sobre a questão trans mesmo. Eu acho que um dos maiores problemas mesmo é a falta de informação que as pessoas têm. Elas confundem muito orientação sexual com identidade de gênero. Eu acho que é uma coisa que a gente tem discutido cada vez mais hoje em dia. Mas até eu com a minha mãe, por exemplo, ela falou, não, você pode, tudo bem, gostar de mulher, mas não vai querer virar homem, sabe? Aí ela falou, tipo, eu não vou querer compactuar com você virando hominho, sabe? Essas coisas pra mim. Então, assim, eu acho que tem muito essa confusão na cabeça de muita gente de, quando você, por exemplo, gosta de mulher, você quer ser homem para gostar de mulher. Exatamente, o Silvestre papéis, né? Você tem que se enquadrar em papéis. E acho que uma coisa muito legal que você chama que o César falou também é que hoje em dia tem-se mais olhar para pessoas que são trans e que não necessariamente fazem cirurgia e que não necessariamente são passáveis, né? Então, tem-se dado mais espaço, acho que principalmente na internet mesmo, para pessoas trans que não performam o gênero como as pessoas esperam delas e que são mais aceitas, assim. E também tem muitas pessoas não binárias, tem várias identidades não binárias que são mais discutidas. E, assim, eu, sendo da minha geração, eu faço parte de muitas comunidades online, assim, que eu percebo que as pessoas falam muito abertamente sobre isso. Então, tem muita gente que indica, por exemplo, Binder, que é para, não sei se vocês sabem, mas é tipo um top para apertar o seio, assim. Então, tem muito esse acolhimento, tem muita gente que faz vaquinha e doação dessas coisas para as pessoas se sentirem melhor com o próprio corpo. Também acho que tem um pouco mais de visibilidade na indústria. Por exemplo, na minha geração, uma coisa que teve um pouco de destaque foi o Elliot Page fazendo a transição dele, e que ele faz The Umbrella Academy, a série, e na série o personagem que ele interpretava, que até o momento era visto como uma mulher cis, também fez a transição na série. Então, eu achei que foi uma coisa muito legal da mídia tratar. Assim. Então, enfim, eu acho que são assuntos que estão sendo cada vez mais discutidos, mas que ainda existe muita falta de informação da população geral. Assim. Eu acho que são discussões muito importantes, mas que não chegam em todos os lugares. Queria falar um pouquinho do meu modelo de família. Meu nome é Manuela, eu sou casada com uma mulher, tenho um filho de 3, minha mãe gestante. E é muito engraçado, porque assim, quando eu descobri que eu gostava de mulheres, eu nunca pensei em não ter filho. Para mim não foi uma questão, assim, eu de algum jeito, nem que seja sozinha, eu vou ter filho. Mas quando o meu filho tinha 1 ano, eu descobri uma comunidade gigante de dupla maternidade e dupla paternidade. E aí, só para contar um pouco, esse movimento é muito forte em São Paulo. A gente se encontra todo mês para jogar bola, deixa as crianças na areia. Então, assim, todas as crianças na escola, ele é o único que tem 2 mães. Mas nesse grupo ele tem convívio com várias crianças que têm 2 mães. E tem essa comunidade no Brasil, que é de dupla maternidade, e a de São Paulo é de maternidade e paternidade. Mas, infelizmente, só tem uns 4 casais de homens. Mas é um mundo novo. E aí, vocês falam da diversidade, a gente começa a descobrir coisas que eu nem sabia. Então, assim, dentro da dupla maternidade, a mãe gestante, a mãe não gestante, a mãe que pegaram óvulo doado, pegaram óvulo uma da outra, pegaram... Nossa, é um mundo, né? Cada tipo de família que você parece, fala, essas são famílias parecidas. Né? Muito particular. Mas só para dividir que tem esse movimento em São Paulo, porque eu fiquei muito surpresa. Começou há pouquíssimo tempo, então as mães começaram a se encontrar faz uns 4 anos. Então é muito Olha que legal. Já teve 2 de pandemia. Sim, exato. Tem rede social, porque daqui 2 anos eu quero entrar para compartilhando. Vou pegar o gancho e já mudar um pouquinho para o mercado de trabalho. Como que isso hoje nas empresas é visto e é discutido? A licença parental, por exemplo. Vocês são 2 mães. Quem tira a licença? As 2 têm direito à licença? Como funciona? Vários níveis de evolução nesse sentido, né?
eu tenho a sorte ou azar, né, de ser empreendedora, então eu consegui tirar a licença, e a minha esposa também é autônoma, então ela também conseguiu tirar, mas ela ficou menos tempo. Mais ou menos 1 mês e meio, mas assim, tem empresas, é muito raro, não vou saber te dar nomes, mas eu sei das meninas que tiram a mesma licença, de 4 meses. Para os homens é mais complexo, é mais difícil, porque tem uma de adoção que eu acho que é pouco tempo, né? 1 mês, pouco, é bem curta. Às vezes também tem de tudo, assim, tem algumas que dão, por exemplo, a minha amiga que teve filhos gêmeos agora, ela não gestante, ela pegou uma licença que nem a licença paternidade mínima, que acho que são 4 dias. Caramba. Você fala, tipo, tá com gêmeos. Acabou. Mais ou menos. Acabou. Isso. Então, ainda está, assim, todas as pessoas que eu vi que conseguiram licença maternidade ou paternidade no tempo adequado, para a justiça, para o processo. Você tem informações, Raul? São pouquíssimas. Sei lá, 0, alguma coisa. No GPTW, a gente tem destaques e rankings. Tanto para a primeira infância, obviamente com para LGBTQIA+. Só em 2020, foi a primeira vez que a gente fez junto, a gente teve um case que foi a única empresa que falou que tinha essa prática, era a Johnson & Johnson. O que aconteceu foi por um casal, totalmente infectivo, que teve gêmeos. Então, eles estenderam o período de licença, que era de 40 para 56 semanas, porque ia ser impossível, né? E tem algumas empresas que estão implementando essa questão da paternidade e maternidade de casais homoafetivos. No caso de PTW, a gente deixou ao mesmo tempo de maternidade para paternidade. E isso não é uma questão de inclusão para pai, não. É mais para quebrar o viés de muitas empresas quando chega uma mulher e ainda não teve filhos, aquela questão. E quando pretende ter filhos, então acaba sendo um viés e uma barreira, né, para muitas mulheres se desenvolverem, serem aceitas, serem estudadas, né? Então, a gente estendeu essa dupla a paternidade também para não ter esse viés, porque se o caso o homem também ter filhos, ele pode tirar esse mesmo direito, né? Então, a gente quebrar esse viés e foi uma coisa replicada eu sempre confundo a Suíça com a Suécia, mas algum desses dois países. Você tem isso também? Eu sou então, mas são pouquíssimas empresas. Agora a gente está coletando dados para o ranking, que vai ser esse ano, especificamente do primeira infância. Mas, assim, sei lá, 10 empresas, sabe? Tem um mundo de 5 mil. O Haroldo comentou aqui que no Itaú é possível tirar licença. Tem uma pergunta no chat e mais 2 comentários. A pergunta do Ibrahim, né? Está dizendo que o encontro está maravilhoso. E ele queria saber quais as ações que vocês já viram em empresas ou escolas que, de fato, resultaram em uma mudança real na cultura do ambiente. Bom, tinha uma palestra hoje, Ibrahim, onde você estiver, que era para uma escola. E aí, faltando 50 minutos, foi censurada a palestra, para falar de diversidade. Então, tá difícil ainda a situação. Exato. E aí, a Karina fez uma provocaçãozinha aqui, que ela escreveu que pessoas trans são tão marginalizadas que no encontro hoje não tem nenhuma aqui, né? E a questão de gênero é muito mais complexa do que a sexualidade. E aí o Haroldo escreveu, né, que a cirurgia de resignação sexual não determina se uma pessoa é travesti, mulher trans, genital não dita o gênero. Né? Identidade de gênero é uma forma como a pessoa se reconhece. Deixa eu responder, acho que foi a primeira pergunta. Para mudar, para ter uma cultura mais inclusiva dentro dessa,
vai depender muito mais do mindset que ela tenha pré aquela atitude que ela quer ter. Então, normalmente, essas empresas que de fato têm uma mudança, culturalmente falando, são empresas que estão já muito abertas para inovação, coisas novas, vamos tentar alguma coisa nova. São essas empresas que de fato vão fazer essa cultura inclusiva de uma forma genuína. Não é porque é o mês do orgulho que a gente vai botar a bandeirinha lá, não. Eles de fato já estavam fazendo, tinham um mindset mais destrutivo, vamos dizer assim, né? São empresas que, de fato, começaram a ter, dentro dos processos de recrutamento, questões de, será que a gente precisa, de fato, que essa vaga tenha inglês, tenha certa escolaridade? Porque a gente sabe que, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, especificamente trans, ou pessoas negras, que a maioria está dentro da periferia e tiveram um pouco acesso à educação, capacitação, enfim, a gente precisa colocar essa... Será que a gente realmente precisa de tudo isso? Será que a gente pode capacitar? Então, são essas empresas que acabaram tendo essa mudança de forma genuína e isso quem vai conseguir te dizer é a percepção do próprio funcionário. Não porque a empresa te conta, a GPTW, para vocês entenderem, sempre houve as duas partes, isso que a empresa conta de práticas e ações e também a percepção do funcionário, e às vezes elas não batem muito. Mas é exatamente isso, em questões de treinamento de liderança para questões de racismo, discriminação, enfim, como que as empresas estão fazendo isso? Será que tem alguns benefícios diferenciados para as pessoas dos grupos da diversidade? Questões de coisas simples, o nome social, será que dá para colocar no crachá? Que é a coisa mais, juridicamente falando, o mais simples que qualquer empresa pode fazer, né? Então, é uma questão mais de mindset, porque quando você tem isso, aquelas ações vão acabar acontecendo de forma leve, de forma automática, né? As próprias pessoas os próprios funcionários vão pedir que se você tem uma empresa mais diversa, com uma mentalidade mais aberta, automaticamente elas vão pedir que essas questões, essas ações, benefícios, que seja, aconteçam dentro da empresa. Eu gostaria de pegar o gancho e no seguinte, primeiro só o Haroldo comentou lá do trans, travesti, gente, aquelas letrinhas que a gente vê, na verdade, é muito maior, a gente simplifica. Na letrinha do T, é um guarda-chuvinha, trans, você tem trans, travesti, transgênero, e trans e travesti, ele é na verdade a mesma coisa. A diferença é que o travesti ele é uma identidade, ele é uma virou-se um grito, né? Um reconhecimento por tudo que elas têm. Então, as travestis são travestis, elas não são trans. Então, só para ficar claro, talvez o destino que sim é o mesmo, mas também é uma questão mais de identidade. A pessoa trans identifica mais como uma travesti do que como um trans. Então, só para ficar claro. E o segundo ponto que você falou das empresas, e aí não querendo fazer um merchan para a empresa que eu trabalho, mas e que também assim também tem muito que melhorar ainda, mas reconheço que tem algumas ações que são muito boas. Eu confesso que eu não sei com relação à paternidade, maternidade, mas por exemplo, o seguro, o plano de saúde, eu tenho união estável com meu marido, então ele compartilha também do plano de saúde, isso já é uma coisa. Eu participo também, além de ser aqui do comitê do INSPER, eu também faço comitê lá, que tem o que a gente chama de rede de afinidade. E eu estou no comitê LGBT, que é mais rio de mulheres. E a gente faz muito evento. Então, agora há pouco, a gente trouxe a Rita Von Hunt, ela aceitou, a gente convidou ela para fazer uma live, que deu, até eu fiquei surpreso, deu 613 pessoas na live, eu nem acreditei. E a gente falou sobre um tema que, assim, com certeza deve acontecer em toda empresa, por mais aberta que ela seja, que são as microagressões. E foi muito legal, porque a Rita ela tem uma oratória que é muito simples, mas ao mesmo tempo rebuscada, e que eu trabalho em petroquímica. Então, tem que entender que a minha realidade são, sim, pessoas mais tradicionais. Então, não adianta eu pegar e botar uma drag queen lá
que vai gerar aquela reatividade, vai gerar aquela resistência. Então, é como eu falei mais cedo, né? A questão de tem que saber como você vai levar a informação. Porque se você já gera uma reatividade no começo, você já gera um repulso, a pessoa nem mais abre o ouvido para poder prestar atenção. E foi muito legal, porque é gostoso nessa coisa do letramento. Então, essas ações são... que ele perguntou, o que é que faz efeito? Eu vejo que isso está fazendo efeito. É rápido? Não, não é rápido. Eu adoraria que fosse mais rápido, porque eu lembro que a Débora Gap começou isso acho que em 2014, esse negócio de rede de afinidade. Isso é 2022. Agora que a empresa começou, de fato, a fazer mais ação, fazer mais coisas. Então, olha quanto tempo levou. Mas levou, chegou a algum lugar. Já temos uma área específica para diversidade, já temos redes para poder a pessoa falar sobre gênero, sobre raça, sobre deficiências. Então, é assim que funciona. Infelizmente, eu não conheço a parte de escolas, fico até triste, né, que você acabou de trazer essa informação, mas pela mídia a gente vê que é complicado. A gente vê o quanto o pessoal é reativo, o quanto o pessoal insiste em dizer que a gente está querendo implementar ideologia de gênero, que é um absurdo, mas eu acho que as ações são essas. Então, assim, o que é de fato eficiente é difícil dizer, porque cada realidade é uma realidade, mas o que eu vejo é que as empresas, e aí, têm trabalhado isso, ainda é pouco, como o Paulo falou, sei lá, 10 de 5 mil, e que algumas se aproveitam, mas assim, também não vamos ser radicais nesse sentido, assim, se ainda que seja muitas delas se aproveitando, pelo menos levanta a pauta. Então, pelo menos lembra assim, olha, isso é um assunto. Então, cabe a gente tem essa oportunidade de pegar esse momento que leva o assunto e tentar fazer dar certo. Porque, sim, infelizmente, vai ter de tudo, né? Sempre tem do 8 a 80. Então, acho que o que dá certo é aquilo que a gente consegue garantir que passou o conhecimento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, sou colaborador do INSPER, de sensações e falando sobre essa questão de empresa, de trabalho. Acho que tem pequenas coisas que, se você olha de fora, você acha que é bobeira, como, por exemplo, mudar a logo da empresa nas redes sociais. O João foi uma das pessoas que mais insistiu para que isso acontecesse. O Ricardo, que estava aqui, que é das mídias sociais, a gente foi lá na VT. Falei uns 30 minutinhos para a gente achar uma arte que ficasse legal. E eu sou muito feliz de hoje poder estar num espaço em que eu me sinto seguro e que eu sei que, se alguma agressão, que qualquer que aconteça, eu sei que a minha chefe, a nossa líder, vai estar ali para defender a gente com unhas e dentes. E aí eu comparo em um outro momento que eu já trabalhei numa empresa, não posso dar muitos detalhes, de um setor, que o setor como se fosse petroquímico, mas é o mesmo setor, né? Mas a gente sabe que, no geral, é bem machista. Então, observando o mercado do qual eu fazia parte antes de chegar aqui, eu vi que, se teve alguma empresa que trocou o logo, foi muito, assim, a minha ex, né? A empresa não se manifestou de forma alguma, e não é possível que, numa empresa que tem 100 funcionários, ninguém não seja nenhuma dessas nossas letras, né? E eu fico pensando, meu Deus, realmente não era o espaço para mim. E eu acho que a gente tem que cobrar, tem que avançar muito mais. Custa um pouco a gente aceitar que a gente precisa ser um pouco mais, ter um pouco de da forma do abordar. A gente tem pressa, a gente quer que as coisas aconteçam, mas acho que, bom, a minha conclusão é só para compartilhar isso mesmo, e que bom que eu estou aqui. É legal você colocar isso. Eu faço mestrado na Politécnica, eu sou engenheiro civil. E a gente tem um grupo de todos os alunos de mestrado dessa linha que eu faço, que é mestrado profissional. E um dia colocaram lá todas e todes. Aí começou, mas estão mudando o português, por que agora tem que mudar o vocabulário? Sabe? E começou uma certa discussão, eu peguei e me posicionei. Eu falei, gente, olha o tempo que a gente está vivendo, a gente tem outros assuntos sendo discutidos. Mas existem algumas pessoas que são totalmente resistentes. Até que eu desisti, eu falei, cara, não vai adiantar ficar batendo ponto aqui, vou ficar discutindo. Então, mas eu acho que esse é um ponto importante. Assim, e aí eu vou até direcionar já para o Diego.
e que a gente começou a conversar bastante internamente em relação à política pública. Como que hoje isso está acontecendo, a questão do nome social, a questão dos direitos. Então, assim, são avanços curtos, assim, uma velocidade menor do que a gente espera, mas que hoje existem pelo menos alguns grupos que estão brigando por isso, né? Que tem representatividade hoje política para tentar fazer essa mudança. E eu acho que o Diego, talvez melhor que ninguém, está nesses 26 anos aí de parada e participando desses movimentos, né? Um dia que a gente conversou, eu achei muito importante conhecer um pouco mais da história da parada e realmente do objetivo principal, né? Porque quando eu não sou de São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, foi a primeira vez ali na Paulista, achei super legal, mas era meio que festa, assim, né? E tem todo um processo por trás disso, todo um conceito sendo discutido e que hoje tem trazido resultados concretos para a sociedade. Então, talvez o Diego consiga contar um pouco mais para a gente da história da parada, de como que isso vem evoluindo e trazendo, eu gosto bem de falar assim, talvez antes da política pública tem um advocacy, né? Você começa a lutar pelos direitos, começa a trazer aquilo à tona para depois realmente virar uma política pública. Eu acho que pensar um movimento de paradas a nível mundo é sempre um ato político. Então, quando a gente remete a Stonewall, é o que foi um momento de resistência, né? Mas antes disso, já tinha nesses movimentos, a gente sempre tem um momento político. Então, para a gente, parada é festa, é micareta, é carnaval, e é o questionamento que eu sempre coloco também. Qual que é o dia do ano que você pode ir lá com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Gente, estamos em São Paulo, uma cidade cosmopolita, e mesmo assim é difícil a gente não ter olhares tortos para a gente. Então, aquele dia, por mais que algumas pessoas possam falar que é micareta, é celebração, é um ato político que você está ali ocupando espaço, e é algo que a gente deveria ter liberdade para fazer todos os dias do ano. E a parada hoje, a ONG, né, que organiza a parada e outros eventos, a gente tem já 26 anos, e nesses 26 anos a gente trouxe sempre essas demandas que foram escutas feitas com ativistas, com instituições LGBTs, né? Então, entra ali o fórum que parada nós queremos. Esse ano foi tranquilo. Gente, não é tranquilo, né? Cada um tem ali as suas demandas, porque tudo é urgente, tudo é para ontem. Mas esse ano a gente teve aí o tema forte com orgulho, foi uma política que representa 99,9% concordou. É política esse ano. Então, não teve problema. Mas teve ano de tipo, vamos fazer um grupinho, vamos lá, porque a gente quer tal pauta levante, mas a gente sempre tenta ali com um diálogo construir o melhor e sempre tem sido assertivos temas. Mas, por exemplo, a gente tem a questão da homofobia, começando em 2006, a parada começa a falar especificamente desse tema. E só recentemente a gente tem a criminalização. Então, a questão do reconhecimento de família, se você pegar o tema lá do comecinho da parada. Então, são muitos temas que até um dos sócios fundadores, que é uma das 11 pessoas que fundaram a parada, tiveram na primeira parada, ele fala, né, não é no domingo que a gente muda o Brasil. É uma semente que a gente planta e vai cultivando ela ao longo de anos para colher. Um exemplo, hoje a gente chegou na questão de pessoas trans. Em 2016, a gente levou o tema identidade de gênero já. E eu lembro que na reunião, foi quando eu já estava também começando a entrar para a associação, para a organização, a gente tinha poucas pessoas trans. E até no dia da parada, a gente tinha articulado de pessoas trans, aí um pequeno grupo de homens trans carregarem a bandeira trans. Então, nós fizemos uma bandeira trans enorme e chegou na hora, você não tinha pessoas trans para carregar a bandeira. E aí foram gays, lésbicas, bissexuais carregando a bandeira, porque a gente não tinha. E depois, nos anos seguintes, começou a ter mais pessoas trans se envolvendo e participando. Então, assim, a parada, ela, ao longo desses anos, vai construir sistemas que vão sendo refletidos nas políticas públicas. Então, quando a gente tem lá famosos, celebridades que vão até a parada, que apoiam, por exemplo, a gente tem hoje a Sabrina Sato. Ela fez o ano passado, durante a parada virtual, ela repostou, olha, estou aqui de casa assistindo com a minha filha. É um local que a gente, quanto LGBTs, a gente não alcança, mas que ela alcança a filha de uma pessoa que é homofóbica, de uma pessoa que vai tacar pedra na gente, ela alcançou naquele post. E esse ano, de novo, ela usou a rede social dela de milhões de pessoas, de forma orgânica, a gente nem tem contato com ela, para falar.
mesmo orgulho, estou aqui, estou junto, vai ter a parada, vamos se divertir, curto esse momento. Então, assim, tudo isso vai refletindo na sociedade até chega às questões de políticas públicas, que, infelizmente, estão ainda muito atrasadas, e a gente teve esses últimos anos realmente de retrocessos. Algo que foi muito alarmante para nós foi um projeto de lei aqui no estado de São Paulo da questão de publicidade com a pauta de diversidade. E aí onde entra as empresas se posicionando nas mídias sociais, e a gente tem de advocacy. Exato. A gente tendo um recorde na sessão da Câmara, né, de mais de 1.000 pessoas ali acessando. Diversidade, vamos juntos, não sei o quê. Coisa que não se tem. Então, a gente vê que realmente é um reflexo muito grande desse poder que a gente tem de influência nas políticas públicas, tanto que esse projeto de lei não foi para frente, foi engavetado, mas a gente está de olho ainda, porque a qualquer momento ele pode sair, como muitas coisas que a gente pensou estavam superadas. Acho que mais recente a questão aí do aborto nos Estados Unidos. A gente tem um presidente eleito de forma democrática, mas tem agora uma Suprema Corte que está pensando em ver todas as coisas que os Estados Unidos eram, entre aspas, referência, né? Então, realmente, a questão de sempre estar alerta com as políticas públicas é algo muito importante. A parada, ela tem a sua importância por isso. Ela está ali para dar visibilidade, para alertar, para gritar, para celebrar, mas para ser um movimento político, um movimento social, realmente. Eu queria pegar essa gancho e reforçar aquilo que eu comentei mais cedo. É por isso que não é nossa obrigação, mas é importante que a gente estude, que a gente lembre, que a gente vá atrás, porque até para a gente contestar, não fica aquela coisa vazia, não fica aquela coisa do, assim, não querendo também problematizar aqui, mas fake news, independente de qual a gente entra em tema aqui, tá uma coisa assim absurda, né? É uma coisa assim que eu já cansei eu tive que parar de brigar em família, porque meu avô, sei lá, quem pega e repassa o negócio e fala, gente, pelo amor de Deus, não sabe? Ter 2 neurônios para poder ver que isso aqui é falso, né? E a gente dá risada, parece brincadeira, mas isso gera. A gente tem que lembrar que 7, acho que se não me engano, 7 ou 8% da nossa população tem ensino superior completo. Só isso, é menos de 10%, com certeza. E dentro desses ainda tem gente que parece que nem tem. Então, não estou nem entrando em mestrado, doutorado, falando de ensino superior completo. Então, assim, imagina que estourar um negócio para dizer que, sei lá, a nuvem é comível, até você explicar que galinha preta no urubu, já está todo mundo querendo pular do avião para poder comer nuvem, porque está dizendo que é algodão doce. Então, é muito importante a gente poder fazer isso para poder explicar as mesmas coisas e até ter habilidade de como falar, de como dizer, como retrucar, como rebater. Porque, às vezes, sim, até para você ser um grosso, você tem que ser um grosso assertivo. Porque você ser só um grosso por ser grosso, aí você vai entrar na violência e já é. Entendeu? É muito legal isso aqui que a gente está fazendo e trazer movimentos aí que o Diego está falando aí da questão da parada, levantar, estudar as coisas. Pô, não sabe o que eu estou, vai ler sobre o Stonewall. Às vezes é chato, eu confesso que eu tenho horror à política, assim, eu tenho ódio. Toda vez que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto a gente é lesado. Então é triste, mas sempre tem que ler. Tem que, independente seja Bolsonaro, seja Lula, não importa quem está lá em cima. O que importa é que você tem que fazer a sua parte, como o Diego acabou de falar. Você tem que entender o que está acontecendo, você tem que olhar o panorama. Para de olhar só isso aqui, começa a olhar o todo. Não adianta ter só um presidente, como ele falou, democrático, tem todo aqui atrás um pessoal que é completamente o oposto. E aí vai ficar essa briga que pode dar outros problemas aí, e que sim, nós vamos ser os mais penalizados, não adianta, tá? As nossas letras vão ser as primeiras que vão sofrer qualquer retrocesso que eles tenham. Muito do que você falou das políticas que está retrocedendo, continua indo para frente, que no momento que as empresas se posicionam. Hoje estava vendo, estou tentando achar, tem uma empresa nos Estados Unidos que falou que eles iam pagar a multa das mulheres que fizerem, né, e ser multadas pelo aborto tipo. E hoje é uma, né? Então, esse que de fato vai reverberar e vai incentivar outras empresas a fazerem o mesmo, ter um posicionamento, né? E ver que aquilo não pode proceder. Então, exatamente, por isso que a gente precisa se... A Rita odeia muito a questão do mundo
privado, né? Mas a gente Comparativo. precisa deles, porque eles têm tipo, eles têm dinheiro, É eles quem têm tem a o capital, força, né? Infelizmente a gente precisa deles como aliados. Por isso que eu falo, a gente precisa furar as folhas que você falou da Sabrina Sato aí. Sim. Aquela questão do aliado, né? Os aliados acabam ganhando mais força do que mais força. Até em relação às questões de poder que as empresas têm, o país que está fazendo intercâmbio é proibido ser LGBT, você é preso, paga uma multa e, dependendo da região do país, você é apedrejado, bota fogo no seu corpo. Tudo certo. E tem empresas lá que começaram a se posicionar mesmo, falar, é uma empresa, nós aqui temos a questão da diversidade. Por quê? Normalmente as empresas que são empreiteiras lá, tem vários engenheiros e engenheiras que são LGBTs, só que eles não querem ir para o país porque eles têm medo, não podem levar a esposa, o esposo ou mesmo os filhos. Então as empresas estão começando esse movimento. Né, a bolha que eles estavam lá, a bolha diplomática, a maioria dos diplomatas é LGBT. Então, assim, eles olhavam torto para a gente, porque tinha a questão da imunidade, então se acontece alguma coisa, já não é uma questão política Brasil com o país, mas só que, assim, essa questão das empresas se posicionarem, o poder das empresas é muito grande. Então, as empresas desse país, elas não podem fazer isso, porque elas estão submissas ao governo, mas as multinacionais estão fazendo, estão começando. Então, realmente, é algo muito, muito assim, que vai influenciar, talvez não agora, daqui uns 20, 30 anos, as políticas públicas, assim como aqui no Brasil também a gente teve esse exemplo do projeto de lei que as empresas foram para cima, mudaram suas lojas, fizeram um posto e a gente conseguiu barrar. É que eu acho que não resumiu, mas foi uma tentativa muito interessante que fala um pouco sobre não só a representatividade, essa coisa das empresas, realmente uma iniciativa mais legal. Vou puxar esse é um exemplo que foi um clube de futebol que foi agora o Vasco. Já pelo segundo ano seguido, eles tiveram uma forma extremamente forte, não só com o post, mudando também o emblema deles, eles não relançaram, continuaram, mas eles continuaram a venda da camisa deles para apoio LGBT, como também nos jogos, somente hoje eu não acho que não tem jogo do Vasco, mas ano passado teve, no dia 28, eles jogaram com a camiseta deles, que foi em relação a essa causa, como também na entrada dos jogadores no campo, eles fizeram tipo um arco-íris, a torcida fez cantos em relação ao apoio, botaram atrás do campo uma frase escrita hashtag respeito. Então, tipo, eles realmente tentaram introduzir muito mais essa representatividade no meio que, querendo ou não, que é o futebol. Eu acho que não preciso nem explicar o que o futebol é no Brasil e o peso que tem eles realmente batem de frente, também sendo o Vasco, que é um clube que, assim, eu não vou entrar na questão da história deles, é uma história muito bonita, principalmente nessa questão de bater de frente e representar povos que são grupos sociais que são minorias, mas realmente no meio que é o futebol, enquanto outros clubes não acabam tendo toda essa participação. Então é muito legal, porque realmente traz algo não só diferente, mas tenta normalizar o que deveria ser normal, ainda mais no meio que está totalmente longe disso. Então, acho que você queria falar, foi um evento muito legal. Eu acredito que eles vão continuar fazendo esse trabalho e vem sendo um trabalho muito bem feito. Eu estava até postando agora aqui, porque eu lembrei que o Vasco foi comprado, né? Então, vem disso também, né? Quem está por trás, né? Quem manda. Então, é algo que está vindo de cima. Tem outros times aqui que também poderiam fazer isso, o meu time mesmo. Enfim. Fizeram mudar, não mudaram, né? Usaram o verde, apenas o verde da bandeira. Enquanto os outros times colocaram todas as cores, o meu colocou o verde ali. Mas, enfim. É um começo, né? O do Vasco, até isso que eu falei dos 2 anos, porque antes mesmo de se ter a intenção de compra deles, os americanos, eu acho que já tinham um interesse, já tinham começado a dar uma palavra sobre isso. Então, é legal. Ok, sendo talvez sim ou não, realmente é algum início, no meio que é quase inexistente. Tipo, pelo menos essa semana foi muito importante, porque essa semana um jogador abertamente falou que ele era bissexual, que é o Richarlison, um jogador, para quem gosta de futebol de São Paulo, sabe do
da importância que ele tem para a história de São Paulo, e ele sempre foi, durante o seu tempo na equipe, ele era ridicularizado e não cantava o nome dele, simplesmente por essa questão. Então, realmente, acho que os tempos são diferentes, mas ainda falta muito. Eu gostei da fala dele, no podcast que ele participou, porque todo o assunto não seria mais que ele era gay, mas que ele era bissexual. Agora mudaria todo o foco, que ele não era mais gay, ele era bissexual, que ele falou que ele teve relação com homens, com mulheres. E conta uma série de histórias, né? Quando ele foi jogar futebol, alguma coisa assim, que o maior comentário não era dele estar jogando, mas porque ele estava com um bracelete rosa jogando futebol na praia. Então, assim, eles mudam todo o foco para algo específico. Mas é muito interessante porque assim, futebol é um peso muito grande no Brasil. Eu acho que o tema da parada esse ano, né, que foi discutido, que a questão do voto consciente, está muito ligado a isso, né? É colocar representatividade, né? Quando você for votar, você votar em alguém que realmente te representa ali para tratar principalmente políticas públicas também. Desenvolver políticas e colocar isso para realmente que faça sentido para a gente também. Só uma questão de políticas públicas e quem representa. A gente tem um problema sério no Brasil, por exemplo, a questão da população, 52% de mulheres, mas aquele corpo político menos de 10%, né? E aí você tem pessoas discutindo políticas que não é o local de fala delas, elas não têm experiência. Não que isso, gente, possibilite, né? Claro que a gente tem até algumas formas de alcançar, claro que não a vivência ali em si. Mas só que quando a gente pensa na questão LGBT, por exemplo, são pessoas que não são LGBTs e que estão ali na legislação, essa questão mais agora do aborto, que não são mulheres discutindo, são homens discutindo. Então, quando a gente vê as questões assim sendo discutidas por pessoas que não estão no local de fala, se torna muito complexo. Então, realmente, você ter pessoas que te representam lá, que entendem o seu contexto, a questão das pessoas negras, é algo super, super importante que a gente precisa lutar, mas que ainda não podemos parar, na verdade. E esse é o nosso objetivo aqui também. Quer dizer, eu gostei muito da colocação que foi feita, que não tem nenhuma pessoa trans. Mas a gente tem discutido isso muito, tanto nos grupos, né? Como que a gente faz essa inserção? De forma que a gente traz mais diversidade. Eu acho que o INSPER, pelo programa de bolsa, já tem conseguido fazer isso um pouco mais, né? Trazer mais diversidade para a escola, mas ainda tem uma dificuldade muito grande, até mesmo porque, como você falou, são pessoas que talvez foram marginalizadas, que não tiveram as oportunidades e de hoje está no mercado de trabalho, está numa escola. Não, e também de onde que a gente está procurando, porque tem empresas que elas não chegam. Onde você está? No LinkedIn. Qual é a porcentagem de LinkedIn? Você já foi no Transemprego, você foi já, não sei as outras, mas tem um monte agora. Que eu vi nova. Mas, enfim, onde que você está postando essa vaga, né? Vocês fazem um trabalho incrível nas ONGs, né? Será que a gente precisa de uma parceria com alguma ONG que consiga trazer mulheres que tenham uma certa pouca capacitação, que tenham a vontade de ter isso, outro, né? Começar também, fazer com intenção, não fazer porque ela está aqui, não. Diversidade é um fato, a gente é diverso, a inclusão diversidade é um fato, inclusão é um ato. Isso que eu vou ter, se eu não quero fazer isso com vontade, não vai acontecer. Então, é o mesmo que as pessoas negras. Não chega. Onde você está procurando, meu amigo? Então, às vezes não bate. Ou, né, o que critérios você está pedindo? Né? Você publicou que era para pessoas negras, ou era para pessoas LGBT, era para pessoas trans? Não, ou coloca, sei lá, 4 anos de experiência. Né? Que trans que vai ter 4 anos de experiência? E tem também as coisas nessa questão de pessoas trans. Dentro do próprio movimento, a maioria das pessoas que compõem o movimento hoje são homens cis gays.
E isso não é Brasil. Eu já estou rodando o mundo, gente. Reunião de Interpride, a maioria são homens gays que compõem. Então, não é algo, é problema do Brasil, um problema de São Paulo. Não, é mundial. A mesma coisa dentro do movimento, a questão das mulheres lésbicas. A gente sempre fala, mas sempre está ali. Questão de bissexuais. Tem um barulho de pessoas bissexuais fazendo ali também, mas a gente está agora a questão de pessoas trans. Então, assim, tem problemas que não é somente da nossa comunidade aqui, nível Brasil, mas a nível mundo. E realmente, onde se procura as pessoas, né? Eu sou um homem negro, mas talvez há 6 anos atrás eu não estaria nesse local aqui. E por quê? Porque realmente é questão de acesso, né? De como a gente vai acessando os lugares, as oportunidades estão sendo dadas. E está uma outra coisa também. A maioria das pessoas que estão disponíveis, que nem hoje, pessoas trans que eu conheço, estavam com a agenda esgotada. Que já não são muitas, então são julgadas como demandadas o tempo inteiro. Será que a maioria dessa população é com essa população? Precisa se conhecer, se auto-reconhecer para se identificar. É tão complicado a gente julgar uma sexualidade fechada, mas cada pessoa está numa jornada de identificação. É uma exposição que tem perfis diferentes, mas em que a gente só está lutando poder para um grupo específico, questões de acesso a esse poder. E a minha pergunta é como é que a gente minimiza esse acúmulo de tempo desses grupos? Porque nós estamos, todos os homens gays hoje podem falar sobre isso, mas e se eu conhecesse hoje uma pessoa que não tem essa possibilidade de conversar? E se eu conhecesse hoje pessoas que não tivessem a capacidade de se auto-identificar a partir disso? Que não tem espaço de conversa, porque não tem espaço de experiência, porque isso também acho que as experiências que a gente tem, elas vão tendo no ambiente que a gente gosta, que a gente não gosta. Como é que a gente desmonta esses grupos, mas remonta esses grupos com uma participação maior? Pessoas que talvez possam vir se identificar com alguma das siglas, mas que por algum motivo hoje não se identificam. Como é que a gente traz pessoas diferentes para esses grupos de decisão? Praticamente na parada, a gente tem tentado muito não excluir. Você não precisa, você tem que trabalhar a questão trans, por exemplo, mas para isso você não pode, em momento algum, excluir a questão dos gays. Por exemplo, mulheres lésbicas, né? A gente precisa estar junto. Então, muitas vezes você vai fazer, você vai diminuir ali a pauta de um pouquinho, mas para poder encaixar em todos terem o seu momento. E muitas vezes que acontece no ativismo, não, esse é o momento de pessoas trans. Então, lésbicas, gays, bissexuais, beijo e tchau. E não é isso. Todo mundo sofre preconceito, todo mundo sofre violência e tudo é dor no final do dia. Você não pode excluir o outro ou a outra. Então, assim, acho que uma coisa que a gente tem que entender como comunidade é que se a gente está todos no mesmo lugar, não pode excluir o outro, porque é de uma outra letrinha. Quando eu fui para Nova York, eu fui para a caminhada lésbica e tinha um monte de homens gays. A gente começou a cantar, um cântico lá que seja das mulheres lésbicas para fazer, mas a gente era gay, bissexual, estava cantando junto, porque aí todo mundo naquele momento era lésbica. Não importava se você era cis, você era trans, você era lésbica, você estava naquele momento ali apoiando. Depois que eu vi outro evento de pessoas trans, a gente estava ali junto. E muitas vezes aqui tem, eu não sou lésbica, isso não me importa. E aí, quando a gente vai nessa questão das comunidades, por exemplo, quando a comunidade negra é atacada, já é um sinal que a gente vai ser atacado. Quando é a gente, é as mulheres depois. Então, entender que todo mundo está no mesmo nicho, no mesmo lugar. Então, tem que se trazer junto. Então, por exemplo, a gente tem 60 minutos em uma live. A gente tenta dividir, cada letrinha fale. Então, ali, não somente deixar uma letrinha falar, mas sempre incluir todos e não excluir. Infelizmente, é o que acontece, sendo muito sincero. Tem a questão pauta trans agora, de homens trans, ok, mas ainda tem lésbicas que estão aí na luta há anos, pessoas bissexuais também,
Não precisa também desse momento. Eu vou excluir para dar só pauta para pessoas trans? Não, tem que fomentar tudo. E é realmente uma situação de busca de equilíbrio. Não, acho que a gente já tocou nesse ponto basicamente, mas com a educação e acesso. A gente dá o exemplo da tia dela. Ela simplesmente não sabia que podia ter a assistência social. Gente, eu vim entender muitas das coisas do mundo trans quando eu assisti Pose. Não sabia, eu falei, mas meu Deus, quando eu assisti aquele filme, da bailarina, a bailarina, a dinamarquesa, que ela faz a Girl, acho que é. Enfim, gente, com informação, com acesso, né? Cada vez que eu vou falando, e o que é o pé? E aí eu começo a falar, então eu sou fã, sabe? Vai diminuindo, estatisticamente falando, que eu trabalho muito com número e banco de dados, essa porcentagem que é enorme de gay vai acabar diminuindo, não sei se vai ser comunitária, mas a gente vai, as outras letras vão acabar tendo mais espaço quando você tem mais educação, mais acesso, dá mais acesso para elas, né? Então eu sou uma pessoa queer, porque nunca me identifiquei com você explica, até porque tive um vídeo que eu te passei hoje, que era falar, porque a gente vai na parada LGBTQ, a gente vai na parada gay, não é LGBTQ, mas gay. Não, gente, tipo, por quê? Porque sempre a gente falou daquilo, sempre era orgulho gay, sabe? Então, quando você começa a falar as coisas como são e dar nomes, precisa ser dado nome, você vai dar conhecimento para as pessoas também se autoconhecerem. Eu vejo, falando de novo, sempre que a gente pergunta nas empresas a questão de orientação sexual, sempre vai haver uma porcentagem, a gente tem uma opção de elas não querem se declarar ou pular. E uma porcentagem cinza que vai contar. E normalmente a percepção dessas pessoas bem mais crítica nas questões de diversidade. Né? Então, será porque elas não querem se declarar porque elas não se conhecem ainda? Porque só tem homossexual, mas será que eu vou nessa caixinha? Sabe? Então, tem essa questão. Educação, as questões das escolas. Infelizmente, informação. É só você perguntar. Há umas 2 semanas, faz parte do. Há umas 2 semanas, declaração, né? E aí, um amigo meu que trabalha com peso aí também, parabéns. Parabéns porque ele trabalha muito tempo com isso e, principalmente, tem uma mulher que vai à frente falar, sabe? Sua maioria. E aí a gente começou a conversar sobre isso, tá? E aí eu tenho um ponto assim, primeiro eu sou mulher, só por ser mulher, eu tenho assim, uma série de barreiras, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí tem o segundo ponto. Então, e aí, gênero, né? Homem é homem, então ele é um homem gay. Ok, ele é um homem gay. Essa mulher não, é uma mulher. E aí, né? Não, isso aí, sabe? É uma outra barreira que eu não tenho. Aí é um pouco mais difícil. Acho que é um pouco das intersecções, sabe? Pode ser gay, mas também pode ser deficiente visual, pode ser um anão, enfim. Nesse sentido. Mas é legal você falar que você está trazendo. Convidada para fazer parte do pilar do comitê. Homens gays, nosso pilar do comitê. Então, muito bem-vinda, por favor, vem fazer parte. Pessoal, a gente precisa acabar, também porque está chegando no final desse Só posso falar um comentário? Isso eu tenho que falar, eu cortei ela várias vezes. O pessoal ainda não vai. Pode falar rapidinho. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que o fato de que a maioria são homens cisgênero gays que estão nesse tipo de discussão, principalmente à frente, é por sistemas da sociedade que não tem necessariamente a ver com sexualidade de gênero, que gênero tem. Mas porque as pessoas que estão no sistemas de poder de
basicamente a sociedade inteira, principalmente nossa realidade, É são machista. pessoas brancas, são homens e são pessoas cisgênero. E eu acho que também é uma questão muito de preconceitos que às vezes tem na própria comunidade. Então você vê muitas pessoas, por exemplo, eu já lidei com umas mulheres lésbicas que tinham preconceito com mulheres bissexuais, assim. Então é um exemplo. Mas, tô falando que, obviamente não são todos, né? Mas tem situações que às vezes acontece isso. Então muitas pessoas cisgênero que são gays, lésbicas, bissexuais, têm preconceito com pessoas trans, né? Como a gente falou. Então eu acho que esses preconceitos acabam afastando as pessoas até de, você estava falando de se assumir como alguma coisa. Assim. Então, às vezes, fala, acho melhor eu nem falar. De repente, a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa pan que também é não binária. Fala, nem vou falar que eu sou não binária, que eu já estou aqui pan. Para evitar outros tipos de... então, acho que tem essa questão também. É interessante, porque querendo ou não, a gente quer abrir a caixinha, mas está tudo cheio de caixinha ainda também. A gente quer trazer um pouco mais de visibilidade, mas... Um comentário do Haroldo, que ele participou bastante da discussão. Agradecer ao Haroldo pela participação. Ele deixou aqui uma ONG, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer uma ONG, Centro de Acolhimento para Travestis e Mulheres Transsexuais, é a Casa Florescer no Instagram. Bom, pessoal, muito obrigado a todos os convidados, todos os participantes. Eu acho que a gente podia fazer mais dias do orgulho, sem ser no dia 28 de junho. A gente pode se reunir mais vezes, discutir. Poderíamos ficar horas, até mesmo porque a gente tinha uma pauta aqui, eu não consegui cumprir a pauta, porque estava muito bom. A gente estava conversando. Exatamente. É verdade. Boa ideia. Mas a gente tem que marcar mais vezes. Obrigado, Diego. Obrigado, Raul. Obrigado a todos vocês, insterianos. Então, acho que a gente pode novamente... achei que fosse para mim. Desculpa. A gente pode, novamente, marcar, né? Outros momentos para a gente conversar, para a gente se reunir. Diego, agora eu sei que está no Brasil, vai ser convidado mais vezes para estar com a gente. O Raul já é parceiro, a gente pede para eles. E, de novo, muito obrigado a todos que participaram.